Vamos agora começar a nossa aula de ciências, turminha. Então, peguem a apostila, porque hoje em ciências nós iremos entrar no capítulo 2, nos recursos naturais do solo. Então, nós vamos ver a utilização do solo pelo ser humano, a utilização do solo que nós utilizamos. Mas antes disso, lembrando, coloquem a data de hoje, 23 de junho. Tudo bem? Aí nós temos um diálogo. Mas se não podemos plantar em todos os tipos de solo, para que podemos usá-los? Ai, para muitas coisas, Urbano. Vou lhe mostrar. Olha só. Aí o tio Luiz mostrou para o Urbano que a areia, que é um tipo de solo, ela serve para muitas coisas, né? Uma delas é para fazer a argamassa. Mistura areia, né, com pedra, com cimento e faz a argamassa. Para quê? Para se construir casas, para se colocar no chão, para fazer o rejunte de quando coloca o piso para segurar. Então, ela é para isso, para assentar as paredes, os tijolos, azulejos. Então, a areia, ela é um componente, ela é um tipo de solo que ela vai ser utilizada para outras coisas também, não é só areia da praia, não. E a areia, como nós temos areia na praia, não é só para a gente deitar. A areia serve para praticar esportes. Que esporte será que dá para praticar na areia? Cite pelo menos 2 esportes aqui na questão número 1. Vamos pensar e escrever. Tempo. Todo mundo escrevendo. Escreveram? Muito fácil, hein? Vamos lá? Continuando. Além da areia, outros materiais podem ser retirados do solo, como a argila, os minérios dos quais se obtêm os metais, as pedras preciosas, entre outros. O tio Luiz explicou ao Urbano que quando se explora o solo, são causados muito problemas para o ambiente. Foi então que ele aproveitou e mostrou a seguinte imagem para o sobrinho. Olha essa imagem de um garimpo ilegal no estado do Pará. Garimpos são as pessoas que vão procurar pedras preciosas, vão procurar algo valioso. E aí eles começam o quê? A acabar com aquele local. Então, ó, eles arrancaram as árvores. Olha como o solo está destruído, porque eles pegam ferramentas para ir cutucando a terra, para achar. Então, nesta imagem, qual é o problema que a gente pode observar? O principal problema que eles fizeram aqui. Olha quanto espaço vazio. O que eles fizeram? O que será? Anota aqui embaixo. Lembram que vocês estudaram lá no segundo ano, né? Os problemas ambientais? Então, pensa um pouquinho. Por que esses problemas, como retratado na foto acima, são prejudiciais ao meio ambiente? Quando eu tiro árvores, quando eu faço desmatamento, quais são os problemas que eu causo para o ambiente? Você vai anotar aqui. Vamos pensar, hein? Problemas para o ambiente. Se eu arranquei as árvores, o que vai acontecer? Pode anotar tudo o que você achar aqui. Aí o Urbano fala, mas se o uso do solo é prejudicial ao meio ambiente, por que continuamos explorando os seus recursos? Urbano, a exploração do solo pode ser feita de maneira sustentável. O problema é que exploramos mais do que deveríamos em curto período de tempo. O que o tio dele quis dizer com maneira sustentável? Eu posso explorar, mas eu tenho que dar um tempo. Lembra lá quando nós vimos os seringueiros, quando eles tiram látex?
O que que acontece? Eles vão tirando sempre? Não, eles têm que dar um tempo, porque senão a árvore ela não vai conseguir produzir. Então, é usar o solo de maneira sustentável, usar o solo aos poucos. Plantei alguma coisa, fiz alguma coisa naquele solo, eu tenho que dar um tempo para ele voltar a ser o que ele era antes. Às vezes com adubação, se eu retiro alguma árvore, eu tenho que plantar uma outra. É usar de maneira que eu não acabe com as coisas, certo? Então, quando o tio dele fala que a gente tem que usar o solo de maneira sustentável, o que que você colocaria aqui na número 4? Você concorda com o tio dele? Nós devemos usar o solo de maneira sustentável? Vamos pensar um pouquinho. O que que você colocaria? Aí, logo em seguida, nós temos que a argila, que é retirada do solo, ela é utilizada para a fabricação de produtos de beleza, confecção de objetos, né? Os objetos podem ser vasos, pratos e até para a produção de tijolos e telhas usados na construção de casas. Olha só os blocos de argila cercando para a produção de tijolos. Olha essa construção antiga do Império Mongol. Que aqui parecia um I para Mongol. Olha só essa construção antiga. Ela foi feita todinha também com argila. Olha que bonita essa construção. Então, o tio Luiz explicou ao Urbano que o solo, além de conter minérios e servir para o plantio, ele serve também como moradia para diferentes animais. Ele serve para meio para decomposição da matéria orgânica biodegradável e para o desenvolvimento humano. Então, tudo isso, o solo, a gente utiliza o solo. Quando ele fala aqui matéria orgânica biodegradável, olha que palavrinha diferente. O que se degrada naturalmente pela ação dos micro-organismos. Então, é quando a gente vê lá, quando a gente colocou a matéria orgânica que faz o humus, as cascas de verduras, de legumes, os restos de animais, eles se degradam naturalmente. Porque as bactérias, os micro-organismos, eles vão comendo aquela matéria orgânica e aí ela some, ela desaparece. Diferente de uma latinha, a bactéria e o micro-organismo não pode ficar comendo aquilo lá. Aquilo lá, ó, vai levar anos para acabar com ela, né? Para ela se degradar. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção na natureza. A gente está fazendo atualmente muito lixo, né? A gente está produzindo muito mais lixo do que antigamente. E a gente está prejudicando o solo com isso. Então, vamos ver o que mais o tio Luiz pode nos contar sobre o solo, sobre a importância do solo para a nossa vida. O desenvolvimento humano só foi possível devido aos diferentes recursos que o solo fornece. Então, o solo fornece a moradia, dá para a gente plantar, dá para a gente utilizar os recursos materiais. Então, agora vocês vão olhar ao redor de vocês. Tem objetos que você pode ver por aí, que são feitos de madeira, como as cadeiras e as mesas. Outros são feitos de metal, né? A maçaneta da porta, as armações da janela. Ah, Pro, mas a minha janela é de madeira. Então, tá vendo só? Mas as armações também podem ser feitas de metal. Então, pensando nisso, você vai dar
outros exemplos de materiais, de objetos que você tem aí na sua casa, que é feito de madeira e de metal. Quantos, Pro? Mais que 2, né? Vamos pensar, vamos procurar. Vocês sabiam que todos esses materiais foram feitos com recursos retirados do solo? Você sabia que, por exemplo, a cadeira foi feita com um material, né, que foi retirado do solo? E a maçaneta? Também. Então, os metais são obtidos a partir do solo, por meio dos minérios, e a madeira é obtida das árvores. E qual seria a relação entre a madeira e os metais com o solo? Vamos pensar um pouquinho? O que poderia ser essa relação entre os dois? Nós vamos discutir isso depois, hein? Ah, tio, entendi. O solo é o meio em que as plantas e os vegetais se desenvolvem. E sem eles, não temos recursos. Olha só o que o Urbano falou. O solo é onde a gente planta. E se não tivesse essa plantação, a gente não ia ter nenhum outro tipo de recurso. E o tio dele fala que ele estava certinho. Exato, Urbano. Quando falamos em solo, é impossível não pensar nas plantações. Por quê? Porque a gente se alimenta das plantações. Olha só esse milharal. Graças ao solo, podemos obter alimentos. Então, além da madeira e dos alimentos, que outros tipos de recurso podemos obter a partir dos vegetais? O que a gente pode obter a partir dos vegetais? Vamos pensar na árvore. A árvore ela fornece a madeira. O que a madeira nos fornece? Pensa. O que a gente utiliza muito que vem da madeira? Vai anotar aqui, é uma dica. Outra coisa, existem plantas, árvores que dão sementes. Dessas sementes dá para eu fazer o quê? Coloca aí. Então, tem muitos recursos que a gente pode obter a partir dos vegetais. Você vai anotar todos os recursos que você conseguir imaginar. Tudo bem? Então, ele continua. É graças ao solo que podemos realizar plantios que nos fornecem alimentos e outros materiais. Então, olha só, nós temos a plantação de soja. Olha só a plantação de soja. A soja, ela permite que tenhamos o quê? O óleo de cozinha, que é feito à base de planta. O girassol também tem o óleo de girassol, que a mamãe pode usar na cozinha, né? Então, feito através de um vegetal. E também nós temos aqui o capim dourado, que é utilizado para o artesanato. Olha só, tudo isso vem da vegetação. Então, o Urbano quis saber mais sobre as sementes que são plantadas no solo e de que forma podemos obter produtos agrícolas de melhor qualidade. Então, olha só o que o tio dele falou. Ele falou sobre as sementes que são certificadas. E você sabe o que são sementes certificadas? A certificação é o processo que tem por objetivo a produção de sementes, utilizando controle de qualidade em todas as suas etapas. Então, essas sementes são prevenidas contra o ataque de pragas na fase inicial da lavoura. Lembra que a gente viu os predadores que acabam com as plantações? Neste caso, eles tomam cuidado para que a lavoura não seja atacada por nenhum predador. Sementes produzidas sem o processo de certificação são consideradas sementes piratas. Olha só,
as quais podem reduzir a produtividade do plantio, além de elevar o risco do aumento da ocorrência de pragas. Então, aqui tem uma pesquisinha que vocês não precisam fazer, tá bom? A gente vai pular essa pesquisinha. Isso foi só para a gente ver como a tecnologia hoje ajuda até na hora das sementes, para ver se elas são certificadas ou não. Tudo bem? Olha só esse milho. Existem, às vezes, milho que a gente compra, milho de pipoca, que a mamãe compra para estourar, e não estoura tão bem como outros, certo? Porque alguma coisa aconteceu na hora da produção daquele milho, da preservação do milharal. Então, o solo bom, semente boa, ótimo alimento, não é, tio? Solo bom, semente boa, ótimo alimento, não é, tio? Sim, mas você sabia que sem o solo não nos alimentaríamos nem de carne? Olha só, será que se não existisse solo, nem carne a gente teria? O que será que o tio do Urbano quis falar com isso? O tio do Urbano está falando da agropecuária. O que é uma agropecuária, Pro? Olha só no glossário. É a criação de animais. A criação de animais não é a pecuária? Então, a agropecuária é a criação de animais para o consumo humano. E o gado é o conjunto de animais que podem ser os carneiros, os bois, os cabritos e etc. Então, olha só, o tio Luiz está falando da agropecuária, que é a prática de criação de gado, o qual se alimenta de plantas. O gado precisa comer, a vaca, o boi não precisa comer, e ele come o quê? Ele come o pasto, ele come grama, ele come mato. E onde que está esse mato? No solo, isso mesmo, eu ouvi que você soprou aí de trás. O solo. Então, toda a carne que ingerimos vem de animais que são criados no campo. Sem o solo, esses animais não conseguiriam se alimentar, nem crescer para servir de alimento para nós humanos. E, além de tudo, o gado nos oferece alguns produtos. Ele nos oferece a carne, o leite, o couro, alguns animais a lã, e assim vai, certo? Então, nós temos aqui a imagem dos animais se alimentando do pasto. Olha lá, eles estão pastando, comendo grama. Então, o solo serve de moradia para nós, seres humanos, e para o crescimento dos animais? Sim, Urbano. E ele também serve de moradia para alguns animais. É mesmo, como minhocas e toupeiras. Você conhece uma toupeira? Se você nunca viu uma toupeira, faça uma pesquisa e descubra como ela é. O solo serve de moradia para organismos decompositores que são responsáveis pela reciclagem da matéria orgânica, mantendo o ciclo da vida. É o que nós já vimos lá atrás, quando a gente joga casca de legumes, de frutas. Quem come? Os organismos decompositores, os micro-organismos, tá? Esses micro-organismos, eles se alimentam de animais mortos, dos restos das frutas, dos alimentos que estão no solo. Ele limpa o meio ambiente, reutilizando os nutrientes que estavam presentes na matéria orgânica. E aí, quando eles fazem isso, eles transformam esse solo. Esse solo ele fica forte. Lembra da matéria orgânica da terra preta? Então, pensando nisso na terra clara e na terra escura, qual das duas terras existem mais organismos decompositores? Na terra clara ou na terra escura? E como você chegou a essa conclusão? Você vai anotar aqui, certo? E por falar nisso, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, nós temos a compostagem.
o tio Luiz levou o Urbano para ver como costuma reciclar resíduos orgânicos. Em vez de ele jogar os restos dos alimentos fora, ele recicla. Dá para reciclar? Sim, dá para transformar a terra numa terra forte. Essa forma de reciclar é chamada de compostagem. Esse processo consiste em degradar a matéria orgânica com os micro-organismos, garantindo o humus, gerando o humus e aumentando a fertilidade do solo. É como se o solo tomasse a vitamina. Lembra que a gente já viu? Esse processo pode ser feito em casa, desde que os resíduos orgânicos sejam separados dos demais, dentro das composteiras, que podem ser compradas ou feitas com madeiras. Então, a gente tem um exemplo aqui. Esse hábito é amigável com o meio ambiente, uma vez que, além de degradar resíduos orgânicos, produz o humus, que pode ser utilizado como adubo em outras plantações, aumentando a fertilidade do solo. Então, essa compostagem a gente também consegue fazer em casa. Se você tiver muita curiosidade, coloque lá no Google vídeo sobre compostagem. E aí você vai ver como que é feito a compostagem, certo? Mas aqui, para a gente finalizar, a gente tem duas imagens. A da compostagem e essa imagem aqui ao lado, cheio de materiais. Que materiais são esses? Esses materiais daria para eu reciclar? Sim, né? São plásticos, alumínios. Então, o que tem de diferente entre essas duas imagens? O que você nota de diferente nessas duas imagens? Você vai anotar aqui embaixo. E se na imagem também estivessem misturados resíduos iguais à da composteira? Se nessa imagem aqui, ó, na letrinha B, letra B, se nessa imagem aqui tivesse, além desse material, esse outro material aqui, tivesse tudo misturado, será que eu poderia pegar tudo que está misturado e fazer uma compostagem? Sim ou não? Isso mesmo. Por quê? Por que você me respondeu isso? Você vai anotar aqui embaixo, certo? Então, a nossa matéria de hoje foi como que a gente utiliza o solo. Além de plantar, construir as casas, os solos também a gente pode pegar o solo e fazer coisas diferentes com o solo. Então, eu espero que você tenha aproveitado bastante a nossa aula de hoje. Se for necessário, pegue novamente o videozinho, veja novamente e vai fazendo a lição pausadamente. Assiste o vídeo, pensa, pausa e faz a lição. Depois volta no videozinho, continua a explicação, pensa e responde, tá bom? E eu te aguardo até daqui a pouco para a nossa correção. Beijinhos!